Boa tarde para quem é boa tarde, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar de carnaval dessa semana, que é muito boa. E nada melhor do que a gente chamar uma pessoa da área, né? Hoje eu estou aqui com a Lidiane Rosenburg Tostes, tá certo? Certíssimo. Pode falar, porque aqui nós estamos aqui para errar também. Ela é superintendente institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, ou seja, CDL-BH. E hoje a gente está aqui para falar de vários assuntos. Tenho algumas curiosidades para te perguntar, como eu tinha te falado, e falar também do comércio em geral, do carnaval. Aqui o nosso programa, eu tento sempre abordar questões empreendedoras, questões de melhorias mesmo sociais das pessoas. E nada melhor que você também para falar hoje das notícias do momento mesmo, que é o carnaval, que é o crescimento. Mas antes de tudo, eu sempre gosto de começar assim, a gente abrindo, porque eu queria saber um pouco sobre você. Quem é a Lidiane Tostes? Como que você entrou nesse mundo do CDL? E conta um pouco sobre você, que é muito legal isso. Sempre a gente abrir. Obrigada pelo convite primeiro, né? É um prazer estar aqui com vocês para poder falar de uma festa tão bacana aí que vai ser o Carnaval de Belo Horizonte. E falar do que a gente gosta de fazer é muito bom, né, o Alisson? A gente realmente, na CDL, a gente tem um trabalho muito voltado para a cidade. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje para poder falar dessa festa e falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, falando um pouco sobre mim, né? Eu sou Lidiane Rosenburg Tostes, você acertou direitinho aí meu nome. Eu tenho 23 anos de CDL, eu sou arquiteta de formação. Entrei para trabalhar na CDL na área de urbanismo, que era o que mais me trazia realmente conexão com o meu propósito, que melhorar a cidade, melhorar um ambiente onde a gente mora. E eu gostava muito de urbanismo na época. E eu entrei para trabalhar com urbanismo dentro da CDL, ligado mais à revitalização da cidade, melhoria do trânsito, mobilidade. E depois disso fui mudando de área, passei para planejamento, fui gerente de TI, fui gerente de produtos, fui buscando outros desafios, sempre pensando em fazer o meu melhor em cada situação. Até que cheguei à superintendência, fiquei 8 anos na superintendência global da CDL, geral. Tinha somente um superintendente ligado direto ao presidente na época. E foi, assim, muito desafio e muita realização. E agora estou na superintendência institucional, porque a gente entendeu que para crescer, para realmente fazer um trabalho ainda maior na cidade de Belo Horizonte, a gente precisava de distribuir o trabalho. Então, hoje são 3 superintendências: institucional, administrativo e de mercado. E eu estou lá com esse desafio, que muito voltado para essa questão realmente, essa conexão com a minha origem lá atrás, que era a cidade de Belo Horizonte, né? Na superintendência institucional, a gente faz um trabalho muito voltado para como a gente pode melhorar o nosso ambiente, melhorar o comércio, dar a mão para o lojista, aquele apoio, sabe, para além da questão comercial, né, um apoio realmente para que todo o comércio de Belo Horizonte ele se desenvolva. Então, está sendo muito bacana esse último ano aí, essa conexão com a minha essência lá de trás. Vamos começar, então, a fazer uma análise junto, para a própria pessoa que está vendo entender isso, que eu acho interessante a gente falar. Hoje, o papel do CDL-BH seria o que hoje em Belo Horizonte? Dá uma prévia para a gente, assim, você disse que é para abordagem com o lojista e tudo, mas vamos falar um pouco sobre isso antes da gente entrar nos setores, mas quais são os papéis dela hoje? Sim. O propósito da CDL é ligado à cidade e ligado ao desenvolvimento dos negócios. Então, é fazer de BH o melhor lugar para empreender e viver. Isso já diz um pouco do nosso trabalho, né? Que muito voltado para a questão do desenvolvimento econômico e de um ambiente favorável aos negócios. Um ambiente favorável aos negócios está ligado à questão, muitas vezes, né? Do espaço físico, da segurança, da mobilidade, mas também questões tributárias, trabalhistas, né? Facilitar realmente o dia a dia do empreendedor.
E um desenvolvimento em termos de soluções. Hoje a gente entrega para todo empresário de Belo Horizonte, a gente entrega soluções que são soluções que vão aumentar a receita desse lojista, empresário de maneira geral. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Sim. Mas também reduzir despesa, que a gente sabe que são várias, né? Para ter a lucratividade e para gerar mais emprego e mais renda para toda uma comunidade, esse lojista ele precisa de ter recurso para investir. Então, é fundamental que a gente trabalhe nessas duas questões. Eu não sei se você sabe, o Alisson, e também, né, todos os nossos ouvintes, mas a gente tem... zero recurso público. A CDL ela não recebe nenhum recurso do governo. Ela é 100% privada. O lojista ou o empreendedor que ele abre um negócio, ele não tem obrigação de se filiar à CDL. Ele filia porque ele vê benefícios, porque realmente ele se conecta com o propósito da instituição. Ele percebe que, estando ao lado da CDL, ele vai prosperar melhor no negócio dele. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Achar a CDL é do governo. Não, não é do governo, não recebe nenhuma receita do governo. Todas as nossas ações são oriundas da nossa mensalidade, da comercialização dos nossos produtos. E aí a gente tem plano de saúde muito mais barato do que se você for comprar diretamente de parceiros, né? De fornecedores. A gente tem... Estamos saindo agora com um cartão de benefício de saúde, que também é para um outro nicho, mais de fácil aquisição para a população. E a gente tem diversos outros produtos, e é para lojista, que é Câmara de Dirigentes Lojistas, mas também prestadores de serviço. E aí a gente abraça diversos segmentos. Consultoria, a gente tem escritórios de advocacia também que são associados, a gente tem escolas, uma gama enorme de segmentos. Que é a escola baseada no empreendedorismo. Sim, a escola filiada à CDL, para que a gente possa, por exemplo, fazer um serviço de cobrança dos alunos. Né? A PUC, inclusive, é a nossa associada, por exemplo. Né? A gente tem grandes empresas, também bancos que são associados à CDL, mas a grande maioria é o micro e pequeno empresário, que representa o maior volume de empresas em Belo Horizonte. Qual que é o percentual, você sabe dizer? Nós temos hoje 13 mil associados vinculados à CDL diretamente, porque a gente atua basicamente em Belo Horizonte, apesar de ter, também não sei se você sabe, mas tem um trabalho em Minas Gerais, né? A gente faz um trabalho de capacitação das outras CDLs, a gente é referência para essas CDLs do ponto de vista comercial, e também fazemos um trabalho nacional, temos projetos nacionais, capacitação nacional. No ano passado, só de curiosidade, a gente fez o Varejo Inteligente Conecta, que foi um trabalho desenvolvido no início aqui com o Sebrae Minas, que é um grande parceiro nosso também. Começou aqui, nós fizemos durante 8 anos. E o ano passado, o Sebrae Nacional, conhecendo o projeto e vendo tanto que era um projeto assim, super rico, né, e interessante, voltado para a inovação. É um projeto que trabalha 100% a questão do mindset, né? Da cabeça realmente do empresário, para que ele esteja aberto às inovações e ele saiba a metodologia para trabalhar a inovação no seu negócio. E a gente capacitou mais de 900 empresas no Brasil todo. Foi muito bacana. A gente chegou, para você ter ideia, até uma aldeia indígena no interior lá do Pará. A gente estava dando capacitação, tudo online, 100% online, esse programa. E um empresário pegou e falou assim, olha aqui onde que vocês estão, né? Mostrou dentro da aldeia indígena, ele tem um depósito de material de construção. E a gente levou inovação lá para dentro. Então, foi muito rico. Foi um projeto muito bacana que a gente deve realizar esse ano de novo. É muito legal você falar sobre todos esses movimentos sociais. Eu acho super interessante. Porque falar de empreendedorismo é falar de gente, e falar de gente fala de emprego, então assim, a gente fala de uma escala gigante de pessoas que estão atuando na área. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão do microempreendedor. Quais são os maiores gargalos que você vê hoje um microempreendedor tem atualmente? Você pode dizer assim, se existe uma escala? Sim, você falou do volume de pessoas envolvidas.
o PIB da cidade de Belo Horizonte tem uma representatividade muito alta de comércio e serviço. Nós somos 70% do PIB de Belo Horizonte. E também a gente tem um volume muito grande de pessoas que são ligadas à mão de obra, ligada ao comércio. É a maior também, mais representativa. Mais de 1 milhão de pessoas em Belo Horizonte voltadas para esse setor que a gente cuida, vamos dizer assim, né? Então, tem uma movimentação, uma expressividade muito grande na cidade. Falando em dores, né, dificuldades, né, a gente tem a questão da segurança pública, falando de maneira geral, né, porque você tem dificuldades relacionadas ao próprio a própria empresa, né, o próprio segmento, a própria atuação empresarial. Mas, de maneira geral, quando a gente faz as pesquisas, aparece a questão da segurança pública, por isso é uma bandeira da CDL muito forte, a capacitação, e aí a própria capacitação do empresário, mas também a capacitação da mão de obra, né? Mão de obra é uma dor para os empresários hoje, assim, uma mão de obra qualificada, capacitada. A gente também atua nisso muito fortemente, com diversos programas, não só para o comerciante, mas para o comerciário também, para a mão de obra como um todo. E a gente tem a questão dos tributos, né? A carga tributária num país é uma carga tributária elevadíssima. A gente está nos tops aí do mundo em termos de carga tributária e a gente trabalha muito nesse sentido, buscando a redução da carga tributária. Nós tivemos a reforma agora, né, aprovada, é uma implantação de médio e longo prazo. A gente sabe que ela não foi a melhor, é um primeiro passo que foi dado, mas que a gente ainda continua batendo na questão da redução. Tem que desburocratizar, tem que facilitar para o empresário. Ele, além de trabalhar o seu próprio negócio, que ele tem que pensar no markup que ele vai colocar, no preço, na logística, né? Nós estávamos falando disso agora há pouco. São várias questões, motivar a equipe, né? Trabalhar um comissionamento adequado, reter talentos. São muitos aspectos que o empresário precisa de cuidar. E tem a questão, vamos dizer assim, do arcabouço, que ninguém vê, né? Que é o arcabouço contábil, os cuidados que ele precisa de ter dentro da empresa, porque senão ele vai ser fiscalizado e multado. Então, é uma série de questões que ele tem que cuidar e que são questões onerosas que, infelizmente, impactam muito o crescimento dos negócios. Isso, sem dúvida, eu concordo com você. E, além disso, porque às vezes o empresário ele tem a ideologia só do negócio, do que é o negócio dele. E, às vezes, os bastidores que nós estamos falando aqui, tributação, a questão fiscal, tudo, geralmente isso aí fica de lado. E, às vezes, pode cair em uma contradição, até quebrar uma empresa no geral. Mas eu vejo muito problema também na questão de dois problemas, eu acho que são atuais. E eu queria perguntar, assim, se existe algum incentivo, se vocês contam com isso. São dois, que é o fluxo de caixa e a falta de caixa de uma empresa hoje. Um empresário não tem. Tem algum apoiador? Vocês trabalham com algum tipo de apoio? Quando um empresário tem uma ideia legal, uma ideia que pode mudar nossa cidade, existe algum apoio dos empresários? Vocês têm algum tipo de setor nesse fato? Uhum. A gente trabalha com essas consultorias, entregando... na questão financeira, né? Um bom planejamento financeiro, a estruturação financeira do seu negócio, saber fazer um fluxo de caixa. A gente dá apoio nesse sentido, realmente, de facilitar para que a gestão daquela empresa seja feita da forma mais adequada do ponto de vista financeiro. Você falou muito bem, assim, às vezes a pessoa, eu adoro trabalhar com cabelo, vou abrir um salão. Exato. Né? E ela não tem a menor noção de como que é gerir um negócio. Então, ela começa super empolgada e depois ela vai realmente desmotivando porque tem uma série de questões e habilidades que ela precisa se desenvolver. Então, esse apoio para quem está querendo empreender para
para mostrar realmente, né, como que tem que ser feita uma estruturação do negócio, a gente faz também. A gente tem diversas soluções para a empresa que está começando, para a empresa que já está estabelecida, para a empresa que quer fomentar novos mercados, né? Às vezes diversificar o seu negócio. A gente tem condição de dar apoio através dos nossos programas de capacitação, né? Dos nossos programas de apoio mesmo. Em relação à questão do crédito, também temos parceria com algumas instituições financeiras. Então, o BDMG é o nosso parceiro, a gente tem algumas linhas, Pronamp foi muito importante o ano passado, né? E no ano anterior, se não me engano. Então, a gente desenvolve esse trabalho junto ao lojista de apoio e direcionamento para que ele tenha um recurso, né? Muitas vezes ele precisa de um capital de giro para ele começar, né, fomentar o próprio negócio ali. Ou realmente está passando por uma dificuldade. A gente teve a pandemia, né, Alisson, que foi assim, um momento muito importante. Eu acho que cada empresário que conseguiu passar por esse momento, né, e soube realmente conduzir sua empresa, ele vai prosperar, porque foi um momento muito singular e a gente viu muitas empresas quebrando, né? E a gente realmente conseguiu linhas específicas de crédito para apoio desses lojistas. O Sicoob também, né, que é uma cooperativa diferente de um banco, mas é nosso parceiro também nessas questões de crédito. A gente tem condições melhores para os lojistas que são os nossos associados. Eu queria que você tocasse mais no assunto da pandemia. Como que foi, no caso, cenários, exemplos, assim, do drama que foi para vocês conseguirem atender as pessoas e também os problemas que as pessoas tinham nas empresas delas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, sobre a pandemia, nesse ano. Interessante você trazer esse olhar, né? Como que foi o drama interno, né? Exato. Porque, para além da gente estar buscando realmente atender o lojista que estava fechado, né? O empresário fechado, e brigar pela questão da abertura, mas com a questão também da saúde, que a gente preza em primeiro lugar, com certeza. A gente teve também um trabalho na Superintendência Geral da CDL muito grande e forte para a estruturação interna, para que a gente tivesse condição, né, de um dia para o outro, tá? Todo mundo, são 250 colaboradores, né? A CDL BH é a maior CDL do país e referência, benchmark em todo o país. A gente ter essa estruturação de um dia para o outro, colocar todo mundo para trabalhar home office, sem um preparo, né? Sem um planejamento, porque foi tudo muito corrido. Eu lembro da primeira campanha que a gente fez a respeito disso, que eu estive na rua, foi na Praça 7, a gente fazendo uma divulgação com orientações para o comércio, que é um trabalho que a gente faz muito, sabe, Alisson? Assim, agora tivemos as chuvas, a gente fez um trabalho de orientação para os lojistas, aonde que teve maior problema com relação às chuvas. E, na época, a gente estava fazendo relacionado à pandemia. Foi muito, assim, inicial ainda, porque não tinha dimensão do que viraria, né? A gente visitou os estabelecimentos na Praça 7, começamos com a campanha lá, e depois todos os centros comerciais grandes, para falar da importância, né, de manter um distanciamento das pessoas, de utilizar a máscara, álcool em gel e tudo. Era muito o início da história. E depois teve aquele, né, boom que foi muito desafiador. Mas eu penso assim, que a gente realmente teve a oportunidade de se recriar. Na época, nós criamos um programa que também foi assim, muito rápido, de um apoio diferenciado para os lojistas, que chamava É Pra Já. O nome já dizia, né? Porque a situação era, de uma hora para outra, você não tem nenhum faturamento. Então, o que precisava realmente? O apoio financeiro, de saber como que você ia se estruturar para conseguir fazer
manter o seu negócio durante um tempo, o e-commerce, que muitas empresas não estavam preparadas para poder atingir esse mercado. E aí, como que você começa? Do nada, de um dia para o outro. Então, estruturar uma venda pelo WhatsApp, um marketplace que você poderia estar entrando e por aí vai. Então, a gente fez o trabalho de venda, o trabalho de redução de custo também. Temos uma parceria, inclusive, que eu não falei anteriormente, com a CEMIG Sim, que é energia fotovoltaica. Então, era um ponto que também, rapidamente, ele conseguiria ali uma economia de 20% ou mais na sua conta de energia. A gente disponibilizou esse acesso e fomos trabalhando assim, o que precisava ser feito de imediato dentro das lojas para uma sustentação do seu negócio. E a gente fala muito de apoio, sabe, Alisson? Assim, a gente se posiciona como braço direito do empresário, né? Eu tenho uma dúvida trabalhista, como que eu resolvo? Eu tenho uma dúvida contábil, como que eu resolvo? Então, a gente abriu nessa época canal de atendimento de todas as informações necessárias para que o lojista continuasse. Foi um sucesso, assim, o programa É Pra Já. Foi muito importante. Para você ter ideia, nós crescemos o volume de associados na época da pandemia, onde as lojas estavam fechando. A gente aumentou o volume de associados. E, internamente, sim, foi muito positivo a gente perceber que, embora, né, a pandemia estivesse trazendo tantos desafios e tantas questões dramáticas, tristes, né, a gente percebeu que a gente conseguiu exercer o nosso propósito. Isso foi muito bom. O É Pra Já ainda continua ou não? Não, É Pra Já, ele foi pontual na pandemia, a gente continua com esse suporte, esse apoio aos lojistas, a gente continua bem próximo, né, fazendo todo o entendimento da necessidade desse associado, com diversos programas a gente consegue fazer esse suporte. Mas naquela época era um valor diferenciado para tudo que a gente oferecia, para que realmente a gente tivesse se colocando ali do lado do empresário naquele momento. A gente conseguir entregar todos os nossos serviços com facilidade de acesso para todos. Olha, tô muito feliz de ouvir essas coisas, porque isso são gargalos que eu vejo que o empresário tem. Acho interessante quando você traz um modelo diferente de quando você vem com esse É Pra Já, porque isso significa que vocês inovaram e com a inovação de um novo processo dentro da CDL, vocês aumentaram o número de colaboradores dentro dela. Muito interessante esse ponto, mas eu vou tocar num outro ponto também de problema, entrando também nisso, porque eu veio aqui agora você falando, que é a questão climática. Por exemplo, chuva, às vezes alagamentos, as empresas alagam lá os produtos, os estoques e tal. Acontecem vários problemas desse tipo. Tem alguma abordagem com isso? Você tocou nesse assunto e eu queria que você falasse com a gente. Lembrei pontual a questão da chuva, porque a gente está vivendo esse momento também agora, né? Belo Horizonte, infelizmente, a gente já teve vários casos, assim, catástrofes importantes aí. Mas, assim, a gente tem essa preocupação com a questão climática, a CDL, ela preza pelas questões do ESG, que é muito importante, mais voltado para a questão social. Nós temos uma fundação que trabalha muito a questão social, tem menores aprendizes, faz um trabalho muito forte nesse ponto, mais de 20 anos atuando. A gente tem essa preocupação com o clima, mas muito voltado, assim, Alisson, para a questão prática da coisa, sabe? Porque a CDL, ela tem um conceito, assim, de entregar essa praticidade. O comércio é muito isso. O comércio é o dia a dia, é a rotina, é abrir loja, fechar negócio. Então, em termos práticos, como que a gente pode dar a mão para esse lojista, esse empreendedor? Então, é realmente o que a gente fez nesse momento, e o ano passado também nós fizemos isso, na época, todas as vezes que a gente viveu situações críticas com relação às chuvas em Belo Horizonte, a gente foi para a rua para poder ajudar o lojista, abre um canal diferenciado de atendimento para esse empreendedor, que ele possa ligar para a CDL e ter orientações, por exemplo, como que ele pode estar buscando um recurso público porque ele perdeu o estoque, né? Como que ele pode estar acionando
a prefeitura para retirada de uma poda de árvore, por aí vai. Então, todas essas orientações a gente passa para realmente ver como que a gente pode ajudar no dia a dia desse lojista. Então, a gente tem muito essa preocupação. É uma entidade que, mais do que falar, ela faz, sabe? A gente preza por mostrar ações efetivas que vão mudar o que a gente pode contribuir realmente para esse desenvolvimento da empresa, mudar a empresa, né? Melhorar a empresa. É claro que as questões mais conceituais ligadas ao clima são fundamentais para um bom negócio. Todo o trabalho de reciclagem, o comércio pode contribuir, deve contribuir com isso, né? A gente também cuida disso, mas assim, na prática, a gente precisa de entregar, porque o empresário, ele é muito, você sabe disso, né? Ele é muito do dia, o que ele tem que fazer hoje, entregar hoje, porque amanhã já passou e depois, né, tem um movimento grande no comércio. O comércio é muito do dia a dia, desse cotidiano, e a gente precisa de entregar soluções assim bem imediatas, sabe? O imediatismo, ele é uma coisa que acontece muito, né? Pela falta de planejamento mesmo, né? Nós estamos aí abordando o salão de beleza, voltando, né? Porque a pessoa, ela entra com a motivação da ideia de ter já uma carreira já no trabalho da área, mas acaba que os trâmites de bastidores sempre é um problema e sempre é uma discussão que, às vezes, a pessoa não sabe lidar com ela e precisa do apoio da CDL. Sim. Eu acho muito legal esse trabalho. Eu acho e vou parabenizar sempre esse tipo de trabalho, porque eu acho que o empresário ele precisa de matéria enriquecedora para poder chegar onde ele quer, que é o sucesso, que é o crescimento, que é os números, né? Que são os dados principais de qualquer empresa. E o grande público, como eu falei anteriormente, é o micro e pequeno empresário. Muitas vezes é ele que é o caixa, é ele que abre a loja, ele que está ali para fechar, ele faz um atendimento. Então, essa coisa prática tem que ser fácil, sabe? Tudo tem que ser assim, a gente preza por entregar na mão dele pronto, porque esse planejamento do seu negócio é tantas variáveis que ele tem que lidar que fica complexo, aí a coisa não acontece. O presidente da CDL, ele fala muito da efetividade, né? Não adianta a gente falar sobre algumas questões que lá no dia a dia não se conecta. Realmente a gente precisa de entender essa realidade, fazer uma escuta ativa, próxima do empresário, para que a gente consiga entrar dentro do contexto dele e entregar soluções práticas. Então, são dicas úteis que ele precisa de ter ali, porque se aquela região, né, sofreu algum tipo de alagamento, o que ele tem que fazer? Está fácil, está de fácil acesso para ele ali, a gente está ajudando. Muito legal. Eu vou entrar agora numa abordagem, antes da gente falar do carnaval, que é o tema, né, que a gente tem que falar, mas eu acho muito interessante a gente falar sobre os cenários atípicos do ano. Todos eles. Eu queria que você, tipo assim, nesses cenários atípicos, exemplo, Natal, muda alguma coisa no ecossistema da CDL, ou ela mantém os mesmos trabalhos, ou já é um monitoramento maior para o empresário? Eu queria saber nesses cenários, assim, quando acontecem isso, que é um cenário de pico maior econômico, maior número financeiro dentro da cidade, maior gasto, maior consumo. Então, eu queria saber esse ponto. Sim. A gente tem as datas comemorativas. Quando a gente inicia um ano, a gente já tem todo um planejamento das datas comemorativas. Então, Dia das Mães, Dia das Crianças, tem um movimento menor, mas também acontece. Dia dos Namorados, Natal. Carnaval também, com certeza, é uma data atípica dentro do nosso cenário. E a gente trabalha com um planejamento em relação a isso, sabe, Alisson? A gente precisa, nesse momento, entender o movimento do comércio, das atividades econômicas da cidade, para fazer uma campanha mais direcionada, muitas vezes a campanha publicitária,
muitas vezes é um atendimento diferenciado. Então, no Natal, por exemplo, nós tivemos muito fortemente na cidade, porque é a principal data, né, do comércio de Belo Horizonte, do comércio como um todo. E aí a gente foi para as ruas, a gente iluminou a cidade, a gente participou, entendendo essa dinâmica da cidade, dos centros comerciais todos da cidade, a gente colocou instagramáveis para que a população pudesse estar ali. Isso é uma forma de fortalecer o comércio da região, né? Na Praça 7 nós estivemos com a Casa do Papai Noel. É uma forma da gente se conecta com a cidade, mostra a importância do comércio sempre, né? Essas duas vertentes. Conexão com a cidade, mostrar a importância da cidade, uma cidade limpa, segura, onde as pessoas consigam se mover com facilidade, com fácil acesso. Tudo isso é importante. E o comércio, ele sente quando não está acontecendo isso. E a forma da gente fazer é entregando isso para a população percebendo que o comércio não é a CDL. A CDL está só representando, né, uma gama de comerciantes, de lojistas. Ela está à frente como representante das atividades, realmente, né? Então, o comércio entregando para a cidade, da população como um todo. A Casa do Papai Noel gratuita na Praça 7, por exemplo. E aí, a partir daí, a gente desenvolve vários projetos ligados a essas datas. Então, tem um comportamento diferente dentro da CDL, a gente já começa a pensar no Natal no início do ano, né? A gente já está olhando, já planejando o Natal desse ano e deixando tudo preparado para que aconteça uma festa linda também. E sempre percebendo o contexto atual, qual é o movimento da cidade, né? As tendências, para que a gente seja, assim, uma entidade que trabalha a questão da inovação o tempo todo. É muito legal você falar isso, porque acaba que, como empresa, vocês trabalham tanto no B2B quanto no B2C, entre aspas, né? Se a gente colocar assim, porque você está você está atraindo clientela para o seu cliente, que é as empresas em geral. Então, Sim. Eu acho muito legal esse momento, só para deixar esse comentário que eu achei muito bacana. Falando um pouco também agora do nosso mais importante motivo, né, que a gente está abordando essa semana, foi o Carnaval, porque, assim, eu venho falando muito, primeiro a gente veio falando um pouco sobre a questão da prefeitura, do Carnaval, da proteção da prefeitura para as pessoas na rua, para os foliões, para os blocos. Então, assim, a gente veio falando, aí eu trouxe uma pessoa também do bloco do Então Brilha, que falou também do amor por fazer parte do bloco. Então, assim, a gente vê que a cidade, ela está cada vez mais forte, o Carnaval, trazendo mais amor a ela. E nada melhor do que você para falar para a gente um pouco sobre o cenário econômico do Carnaval. Eu acho que é muito interessante a gente colocar isso também para as pessoas, porque eu acho que eu, como um mineiro e de BH, para mim, quanto maior a economia melhorar, né, ou ter mais venda, é melhor para a gente, é melhor para dar mais emprego às pessoas, então dar mais condições para as pessoas viverem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre números, sobre tudo, um pouco de acordo com a CDL e falar também sobre o Carnaval, que é o momento. Bacana. Chegamos no tema, né, eu acho? Muito legal. O Carnaval é um momento muito importante. A gente percebe isso para Belo Horizonte. Se tornou através de um movimento que surgiu da própria população. Foi muito natural isso acontecer, né? A população ocupando esses espaços públicos e a gente vê com muito bons olhos, porque antes a gente exportava foliões e agora a gente está retendo a população que está ficando mais aqui em Belo Horizonte e atraindo pessoas de fora para essa data importante, porque vai gerar um recurso muito positivo na economia. No ano passado foram 720 milhões. Esse ano tem uma projeção de crescimento, porque a população envolvida no Carnaval também vai ser maior. A gente está com expectativa de 5,5 milhões de pessoas aqui no nosso Carnaval. E, com isso, é um crescimento de 10%. A gente está estimando aí mais de 1 bilhão de recurso injetado na economia durante esse período.
é uma data que vai marcar, né? Vira uma data importante do comércio de Belo Horizonte. Quando você fala 1 bilhão, você está colocando geral tudo? Geral tudo, toda a movimentação do comércio, da rede hoteleira. A rede hoteleira está com expectativa de 100% de ocupação. Pesquisa que a gente realizou é um ticket médio aí para os 4 dias de R$ 1.500 cada pessoa. Então, tudo isso é recurso que a gente mapeia para poder realmente fazer essas expectativas econômicas. Então, como o carnaval está crescendo, vai haver esse crescimento também, né, na economia. A gente estima mais de 44 mil estabelecimentos impactados diretamente durante esse período do carnaval. E é interessante que também tem o pré-carnaval e o pós-carnaval, né, Wallace? Então, o carnaval já começou, hoje eu chegando aqui já trombei com um bloquinho aqui embaixo, né, no coração da Savassi. Eles estavam na concentração ali e é interessante porque aí amplia também a quantidade de dias. Além de ser super democrático em termos de faixa etária, condição social, a gente percebe assim, que o Carnaval de Belo Horizonte ele está se posicionando dentro, né, de todo o Brasil aí como o carnaval mais democrático. A gente tem quase 100% de gratuidade, totalmente assim, com opções descentralizado. A gente tem uma concentração aqui no hipercentro, né, na região da Savassi, aqui tem muitos blocos, né, mas são mais de 530 blocos, 580 cortejos. Então, tem um volume muito grande aí de movimentação de pessoas. E existe essa descentralização. A gente tem blocos espalhados pelo Belo Horizonte inteiro. Então, isso também é uma forma de fácil acesso para a população. A gente está, assim, com ótimas expectativas realmente para essa data, né? E o comerciante, o lojista, a gente fez pesquisa também com eles, né? Pesquisa com o comerciante, pesquisa com o consumidor, e a gente percebe que ele está enxergando realmente o carnaval como uma grande oportunidade. São poucos os relatos assim, de dificuldade em relação a essa data. Que claro que existem, né? A gente tem alguns pontos que a gente sempre está atento a eles para não causar nenhum tipo de desconforto para os lojistas. Mas um grande benefício que a gente conseguiu foi agora, nós conseguimos o retorno da prefeitura na sexta-feira, foi a liberação para a venda de bebidas e exploração de banheiros de todo tipo de empresa. Então, a empresa, por exemplo, tem uma papelaria, aí eu tenho uma papelaria, como é que eu posso explorar o carnaval? Eu tenho uma loja de roupa, mas não está relacionado a adereço, né, de carnaval e tudo. Como que eu posso explorar? Legal. Então, essa empresa, ela pode sim vender bebidas aí alcoólicas, não alcoólicas, ela pode explorar o banheiro dela, né? Uma forma até de apoio aos blocos, né? O comércio está como um aliado ao carnaval, né? Nesse apoio, é muito bacana. E também ter um faturamento aumentado naquela data que, de repente, ela, dentro do segmento dela, dentro dos produtos que ela comercializa, não tem conexão com o carnaval, tudo bem. Mas ela pode, sim, estar participando dessa grande festa. Olha, que legal. Muito legal isso. Fiquei até animado aqui, vendo que todo mundo agora vai ter possibilidade de vender. Tem um número de ambulantes que vai estar trabalhando na época do carnaval já? Sim. A prefeitura, ela fez um cadastro desses ambulantes, né? Vai estar com fiscalização na rua. Foram 21 mil ambulantes cadastrados. Muita gente, né? A gente realmente percebe que essa movimentação financeira, né, que vai ser gerada, ela vem muito também dessa oportunidade que é dada para todos, né? Então, a gente tem um impacto positivo na economia também da participação dos ambulantes, dos 44 mil
negócios impactados diretamente, e tudo isso é emprego e renda. Então, e tem uma quantidade de pessoas que irá trabalhar, já tem uma média, vocês têm uma média de quantas pessoas estarão trabalhando, quantos empregos, contando até com os empresários, estarão trabalhando na época do carnaval? Tem isso já, algum dado desse já ou não? A gente tem um levantamento dos estabelecimentos, né, desses estabelecimentos, volume direto ligado ao carnaval, a gente tem dos ambulantes. Mas a gente tem uma estimativa de crescimento, de oportunidade realmente de aumento de colaboradores, né? Principalmente nas regiões onde tem a maior concentração dos blocos, e o empresário que quiser realmente explorar essa oportunidade, porque é uma oportunidade, né, Wallace? Com certeza. Você falou em 44 mil estabelecimentos, né? Isso. E quantos ambulantes? 21 mil. 21 mil ambulantes. Então, 44 mil estabelecimentos com 4 pessoas em cada estabelecimento. Já Você dá, pode estimar isso aí, um volume bom, né? Uns 200 mil pessoas trabalhando aí, no mínimo, aí no carnaval. Sim. Coisa que não tinha, né? Há 10 anos atrás não tinha ninguém fazendo nenhum tipo de trabalho. Não tinha. É importante falar que o comércio, ele pode abrir durante o período do carnaval. Na segunda e na terça-feira, os comerciários não podem trabalhar por uma questão de convenção coletiva da categoria. A CDL, ela sempre trabalha no sentido assim, de geração de oportunidades. A gente entende que seria positivo até o comerciário ter uma oportunidade de fazer um comissionamento diferenciado, porque vai ter, né, milhões de pessoas aí nas ruas, se realmente eles pudessem estar trabalhando conosco. Mas a gente vai estar com o comércio aberto segunda e terça-feira, pode abrir, mas sem o trabalhador. Olha, importante, isso aí é uma coisa muito importante as pessoas saberem. E, assim, falando da expectativa e tudo, vocês também ajudam também as pessoas que têm blocos, tem algum trabalho, vocês fizeram algum trabalho para as pessoas que têm os blocos, que querem empreender nos blocos? Eu acho interessante também a gente comentar isso. Bacana. Eu vou falar das ações todas da CDL para o carnaval, e aí a gente vai entrar nesse ponto. Em relação a essa questão do empreender no carnaval, a gente tem uma parceria com o Sebrae, que é o Carnaval é o Meu Negócio, e a gente vai estar disponibilizando, através do Sebrae Play, todo o conteúdo relacionado à questão do carnaval, saber precificar, saber realmente fazer uma campanha diferenciada para esse momento. Então, tem um trabalho focado no carnaval, conteúdos diversos lá nessa plataforma. A gente vai estar também no aeroporto e na rodoviária, recebendo as pessoas, né, explicando a importância realmente, né, de um carnaval saudável e positivo para todos. Falando das questões de segurança, a gente tem a parceria com a Polícia Militar, nós recebemos todo o contingente da Polícia Militar dentro da CDL para uma capacitação voltada para essa questão do carnaval. E é importante a gente falar que 100% do contingente vai estar nas ruas, né, Wallace? Então, é para realmente a gente ter um carnaval seguro. Além de bombeiro, guarda municipal, que vão estar realmente fazendo essa atuação SLU, né, importantíssima, fazendo a limpeza das ruas antes, durante e depois do carnaval. Então, a gente tem essa ação no aeroporto e na rodoviária. Nós temos também a entrega de doleiras para a questão da segurança. A gente vai estar disponibilizando para a população. Essas doleiras, elas vão ser entregues nos blocos para que a gente possa também mostrar a importância das pessoas cuidarem dos seus pertences, né? Nem tudo é festa, a gente tem que ter os cuidados mesmo com os nossos pertences. Celular é muito importante, né? A gente para ter um Natal seguro, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Se deixar o celular solto, né? Vai tirar foto e tudo, tomar cuidado realmente com o celular, né? Procurar usar essas doleiras, porque aí você fica mais protegido, né? Com os seus pertences. Então, a gente vai estar fazendo essa distribuição. A gente tem um guia digital com todas as informações no site da CDL. Então, se você quiser saber a programação dos blocos, das ruas, onde vai estar fechado, dos ônibus, pontos de ônibus, todas as informações. E
números úteis, né? Telefones úteis, importantes, se acontecer alguma coisa com você durante esse período, o que você pode fazer e procurar. E nós estamos como parceiros também do governo de Minas, que é a CEDESE. Ela está com uma campanha muito forte, que é o protocolo Fale Agora. Esse protocolo, ele cuida da questão do assédio, importunação, contra as mulheres, importantíssimo. A CDL faz vários projetos ligados a essa questão da segurança com as mulheres. Então, a gente já fez parceria com a Polícia Civil, aquele sinal vermelho, não sei se você sabe que as pessoas fazerem quando elas estão passando por uma situação crítica de segurança, elas podem fazer um X vermelho na mão, né? E apresentar para o comércio. Isso quer dizer que ela está pedindo ajuda ali, que é para você chamar a polícia, porque ela está sofrendo uma importunação, um assédio, né? Uma situação de violência. Muitas vezes ela não tem como ir na polícia. Então, diversas ações, essa é só uma delas. E que a gente realiza em prol dessa questão das mulheres, né? A CDL entende as mulheres, não só as mulheres empreendedoras, que nós temos um segmento que trabalha isso também, um grupo de negócios voltado somente para as mulheres empreendedoras, mas também as mulheres da nossa comunidade, que é fundamental a gente acabar com esses índices altíssimos, né, que Minas Gerais tem, Belo Horizonte também tem, que são ligados à violência doméstica. Então, a gente está junto com o governo nessa campanha, o protocolo Fale Agora. Vai ter um atendimento na Praça da Liberdade, ali no prédio do IEFA, que vai estar recebendo essas mulheres que, porventura, né, aconteceu algum tipo de situação desagradável, pode ir lá procurar, vai ter um atendimento da Polícia Civil lá, mulheres prontas a entender a situação e cuidar dessa mulher nesse contexto, mas também vai ter distribuição de leques, distribuição de pulseiras para menores, com identificação. Então, porque a gente também tem muito bloco infantil, né? E as crianças participam dessa festa, o que é muito positivo. E entrega também daqueles adesivos, né? Que são tatuagens temporárias, falando da campanha, a importância da mulher se colocar nessa situação e fale agora, né? Não é para depois. É importante você se posicionar caso você sofra algum tipo de assédio. Então, a gente está junto com o governo, nós vamos distribuir esse material nos blocos. São mais de 16 blocos que a gente vai estar aí presente, os principais, né? Os grandes, fazendo essa distribuição e falando realmente da importância da gente ter. Eu falo que assim, o mais importante é o respeito, né, Alisson? Sim. É respeito, nada mais. Respeito a todos os vulneráveis, respeito à mulher, à população LGBTQIA+. Certo. A gente precisa de ter respeito às pessoas como um todo. Sim, sim, isso aí é verdade, concordo com você plenamente. Estou de apoio também com tudo que você disse. Acho muito legal tudo que vocês estão criando para o Carnaval. Acho muito importante. Repito, né? Disso já tinha dito. E eu acho legal para a gente fechar, porque nada melhor que você contar também os trabalhos de empreendedorismo, de mulheres empreendedoras, né? Qual é o trabalho da CDL hoje? Acho interessante você falar, principalmente, que você é uma mulher empreendedora, né? No caso, que trabalha na área. Acho legal você falar sobre isso também. Eu tenho um carinho muito grande por esse assunto, né? Pelo fato da gente entender ainda, né? Essa diferenciação que, infelizmente, a gente vive, mas que eu vejo com muitas boas perspectivas que as gerações que nós estamos, né, passando por ela, esse momento, e as novas gerações vão cuidar desse assunto com ainda mais respeito do que a gente tem cuidado, né? Mas o trabalho das mulheres empreendedoras, o que a gente desenvolve é entender essa realidade. Por que mulheres empreendedoras? A mulher que ela é empreendedora, muitas vezes, ela tem um universo de assuntos e temas dentro do contexto dela que é diferenciado. Então, muitas vezes são mulheres que criam seus filhos sozinhas, que têm situação, às vezes,
né, não sempre, mas de violência doméstica, saiu de casa e foi empreender. Então, a gente tem um programa que trabalha isso muito fortemente, que chama Afeto, né? Entender essa realidade dessas mulheres, que são mulheres mais em situação de vulnerabilidade e que querem empreender, gostam de empreender ou já empreendem, e a gente dá um suporte para elas. E, para além desse contexto, né, a gente também trabalha com um universo distinto de mulheres empreendedoras, elas que se conectam mais com os temas, muitas vezes, né, temas sociais, tem uma abertura para isso maior, né, tem esse contexto da diversidade do dia a dia, da dificuldade, da complexidade. Então, tem os filhos, a questão da educação é um ponto que é muito importante para elas, né, e a gente sabe que tem um volume muito grande de empresárias que tocam o seu negócio e são mulheres que estão aí no dia a dia das grandes empresas, né? Micro e pequenas empresas. Então, a gente entende esse contexto. Então, basicamente, é fazer uma escuta ativa, entendendo as dificuldades desse segmento, para que a gente possa realmente estar entregando soluções mais adequadas para apoiar essa mulher no seu negócio. Olha, parabéns, viu? Fiquei muito animado com tudo isso. Estou muito feliz de estar do seu lado aqui e muito obrigado por você vir aqui falar com a gente. Eu queria que a gente vai ter um fechamento que eu sempre faço, mas eu queria que você falasse um pouco agora para a câmera, como que faz para se inscrever no CDL, tudo que você puder falar agora na câmera, é seu momento agora, antes da gente encerrar. Tá ótimo. Primeiro, obrigada. Foi um prazer, assim, muito gostoso esse bate-papo, viu, Alisson? Nada. Eu queria aqui convidar realmente os empreendedores, né, que estiverem escutando a gente para participar da CDL. A CDL é uma grande comunidade que pode apoiar o seu negócio, estar do seu lado no dia a dia da sua empresa, entendendo as suas dificuldades e sendo esse grande apoio para a sustentação do seu negócio. No nosso site, vocês conseguem, né, ter acesso a tudo isso que eu falei, é cdlbh.com.br, e a gente está à disposição de vocês para realmente, né, fazer de Belo Horizonte o melhor lugar para se empreender e viver. Olha, agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu sempre faço um bate-bola aqui. Eu te pergunto, eu te falo uma palavra e você me responde com outra, só para a gente fechar com chave de ouro aqui. Bora lá. Empreendedorismo. Realização. CDL, BH. Futuro. Sucesso. Sucesso são muitas coisas, né? Realização. Boa, nunca tinha esperado essa não. Família. Família é tudo. E para fechar com chave de ouro, Lidiane Tostes. Lidiane Tostes é aprendizado. Eu busco o aprendizado a todo momento. E isso é, para mim, o mais importante nessa jornada de vida. Eu vou te responder, não sou de responder fechando, eu sempre fecho o final, mas eu falo uma coisa, sempre as pessoas que falam esse final que você disse são pessoas de sucesso. Opa. Parabéns, viu? Que bom. Obrigado. Obrigada, querido, foi ótimo, muito bom. Fechou? Mas isso é verdade. Todas as pessoas que tiveram sucesso falam sempre isso aí, que